Meus irmãos, vamos então para o Levítico, livro de Levítico 26. Vamos terminar o capítulo de Levítico hoje, a partir do versículo 14 até o final, que nós vamos tratar a respeito das consequências da desobediência. Esse é o tema da mensagem de hoje, as consequências da desobediência, que é também trazido aqui para nós através do livro de Levítico. Como nós bem sabemos, temos estudado este livro. Levítico é um livro que tem como tema central a santidade. O Deus santo que requer que o seu povo também seja santo. Então esse é um princípio que o próprio Deus estabelece na sua palavra. É necessário que todos, quanto leiam as Escrituras e ouçam as pregações no que diz respeito à santidade de Deus e à santidade do seu povo, entendam bem aquilo que estamos estudando. A palavra de Deus é viva e eficaz. Tem alguns que vão achar que o assunto que vamos tratar não diz respeito a nós, porque é um assunto do Antigo Testamento. Mas a palavra de Deus, toda ela, a Escritura é a palavra de Deus. E diz lá na carta de Paulo a Timóteo que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. E ela é útil para a correção, é útil para o ensino, para a educação na justiça. Por isso que nós precisamos estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Por isso que nós utilizamos esse método de estudo da palavra, que é a pregação expositiva, livro por livro, palavra de Deus, é a metodologia que nós aqui utilizamos, porque entendemos ser a metodologia que mais edifica o povo de Deus, que mais alimenta o povo, e que assim nos dá segurança naquilo que temos aprendido, porque de fato estamos estudando a palavra de Deus. Não é especulação humana, não é pensamento meu, mas é o que diz a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, nós não podemos colocar nenhum empecilho. No que sentido? No sentido de dizer assim, eu vou ouvir, mas não vou obedecer. Não temos essa opção quando diz respeito à palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, o objetivo é que nós a aprendamos, absorvamos e coloquemos em prática aquilo que aprendemos. Pois assim expressou o salmista lá no Salmo 119, versículo 11, que temos estudado às quintas-feiras. Ele disse, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então vamos ler a palavra, acompanhe a sua Bíblia. Vamos fazer a leitura do texto que iremos meditar nesta noite, que diz assim: Mas, se me não ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos, e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. E semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos aborrecerem assenhorear-se-ão de vós, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Se ainda assim, com isto, não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Quebrantarei a soberba da vossa força, e vos farei que os céus sejam como ferro, e a vossa terra como bronze. Debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará sua messe, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos,
e os vossos caminhos se tornarão desertos. Se ainda com isto não vos corrigirdes para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos farei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada, vingadora da minha aliança. E então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues à mão do inimigo. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão vosso pão num só forno, e vô-lo entregarão por peso, comereis, porém não vos fartareis. Se ainda com isto me não ouvirdes e andardes contrariamente comigo, eu também com furor serei contrário a vós outros, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas, destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de vós, reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não aspirarei o vosso aroma agradável. Assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que dela morarem. Espalhar-se-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém vos perseguir. Cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Não podereis levantar-vos diante dos vossos inimigos. Perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade das terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles serão consumidos. Mas, se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mas a terra da sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados, e tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações, para lhes ser por Deus, eu sou o Senhor. São estes os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel, no monte Sinai, pela mão de Moisés. Vejam, meus irmãos, um texto profundo e tem muito a nos ensinar a respeito do perigo que é viver uma vida de desobediência. O Senhor Deus, Ele o faz aqui desta maneira para proteger o seu povo. O que se estabelece entre Deus e o povo é uma aliança. Deus fez uma aliança com o seu povo. Ele fez uma aliança com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e também ele fez uma aliança lá no Monte Sinai,
que é a aliança sinaítica. Foi a aliança que ele deu aqui através de Moisés ao seu povo. Mas vocês perceberam durante a leitura do texto que ele citou a aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó, lá no final. Mas para falar de uma opção e de uma saída para uma vida que outrora desobedecia a Deus. Então ele começa chamando a atenção, advertindo aqueles povo, né, que era o povo de Israel, os israelitas, a serem obedientes. Isso nós já vimos na primeira parte do capítulo 26, que o capítulo 26 iniciou advertindo a respeito da idolatria, os primeiros 2 versículos aí, do 26, e do versículo 3 até o versículo 13, como nós já vimos, ele falou das bênçãos, como são abençoados aqueles que vivem na obediência a Deus. Mas ele também precisou mostrar o outro lado da moeda, que é o lado da desobediência. Por que será que Deus preocupou-se desta maneira de instruir o seu povo naquele tempo e também nos dias de hoje? Porque nós, como seres humanos caídos, temos essa tendência natural em nós de desobedecer. Naturalmente o homem tem essa tendência. Pós-queda de Adão e Eva, que foram nossos primeiros pais lá no Éden, que receberam uma ordem de Deus e o pacto do Senhor fez com eles, dizendo: olha, vocês podem usufruir de todas as árvores do jardim, mas da árvore que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis. Aí o Senhor estabeleceu ali, dizendo: se comerdes, certamente morrerás. E nós sabemos a história. Eles comeram e, portanto, morreram. Por isso que precisamos da salvação em Cristo. Por isso que Deus providenciou o descendente da mulher, lá em Gênesis 3,15, que viria para esmagar a cabeça da serpente. Exatamente a obra de Jesus veio fazer. E então, durante todo esse trajeto da história da humanidade, desde a queda do Adão até o dia final, onde nós estaremos com Cristo na glória eterna, todos os seus santos, todos os seus filhos, que Ele já tem salvado, que Ele já salvou no passado, está salvando hoje e salvará até a volta de Jesus, quando findará a história deste mundo, que está sendo reservado para juízo, porque boa parte deste mundo, dessas pessoas que são criaturas de Deus, elas estarão vivendo na desobediência. O povo de Deus, mesmo sendo esse povo alvo da graça, do amor de Deus, foi considerado um povo de dura serviço, ou seja, um povo que dificilmente se submetia a Deus. Por isso é necessário o Senhor levantar homens como levantou Moisés, para orientar o seu povo, que é de dura serviço e que precisa ser advertido sobre o perigo de viver uma vida de desobediência. Então ele chama o povo e diz: olha, se você não ouvir e não cumprir todos estes mandamentos, se vocês rejeitarem os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, aí ele diz: então eu vos farei isto. Aí ele vai dar uma sequência de situações que vai promover um castigo, um juízo na vida daquele que vive na desobediência. O primeiro deles, ele diz: eu vou pôr o terror em vocês. E o terror vai vir através de doenças, a tísica e a febre ardente. É certo que o povo de Israel sabia muito bem do que se tratava. Essas enfermidades que ele está dizendo que viria a cair sobre eles em razão da desobediência. E o que aconteceu então? Eles foram advertidos a respeito disso. O Senhor disse que ia fazer desaparecer o lustre dos olhos, ou seja, a febre ardente, né? Vocês sabem como é.
Quem já teve febre aqui de 39 graus, sabe muito bem, né? A gente já vê as crianças, geralmente, quando tem aquele período de febril, ou até adultos mesmo, sabe como é. Então, tem doenças que causam uma febre ardente. E o brilho dos olhos da pessoa desvanece. Ele diz, eles fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida, a ponto de podem chegar até à morte, se não for prontamente, né, atendido ou socorrido. Uma febre ardente, uma doença, pode matar. Então vejam, o grau de perigo que é uma desobediência. O Senhor está dizendo que se aquele povo que estava recebendo a advertência da boca de Moisés rejeitasse o seu mandamento, não cumprisse a sua palavra, começassem a viver a sua vida de maneira contrária àquilo que Deus requeria de cada um deles, pois faziam parte do povo de Deus. Deus não estava se dirigindo aos povos pagãos que existiam lá ao redor do povo de Deus. Existiam nações ao redor do povo de Deus inimigas, e nem por isso, mas o Senhor não se dirigia a elas. Ele se dirigia ao seu povo, que por vezes começavam a agir como aqueles que nem pertenciam ao povo. Porque é normal, é natural para uma pessoa que não conhece a Deus, que não conhece a Cristo, é natural elas viverem na desobediência. É natural uma pessoa que não crê em Deus, que diz que Deus não existe, né? Um louco, um insensato que diz que Deus não existe, é natural eles viverem numa prática de vida contrária à vontade de Deus. Isso aí a gente sabe. Mas quando se trata do povo de Deus, não pode ser assim. Porque, como o nome já diz, o povo é de Deus. O povo não pertence a este mundo, o povo não pertence ao diabo, o povo não pertence a si próprio. O povo é de Deus. Então, ao povo de Deus, ele trata desta maneira. Porque diz a palavra de Deus que quem a Deus ama, ele disciplina. E aqui é uma disciplina do Senhor. Quando ele coloca essas situações que hão de acontecer pela desobediência, ele está tentando mostrar que ele ama aquele povo, por isso ele vai discipliná-lo. Ele vai enviar uma doença que vai causar terror neles, em razão deles violar a aliança, violar os mandamentos. E ele continua dizendo, olhe, vocês vão definhar a vida e vou semear debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Os inimigos começarão a destruir as famílias, os filhos do povo de Deus. Voltar-me-ei contra vós outros, diz o Senhor, sereis feridos diante dos vossos inimigos, os que vos aborrecerem, assenhorecerão de vós e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Ou seja, não vai nem precisar ninguém sair perseguindo o povo de Deus. Eles vão ser destruídos simplesmente por causa da desobediência. E olhem, meus irmãos, que essa situação, ela não é muito distante nos dias de hoje. Espero que ninguém queira testar isso, viu? Eu vou tentar desobedecer a Deus para ver o que acontece. Não tentem fazer isso, é muito perigoso, porque virá certamente situações que não vão ser agradáveis. Pode ser uma doença, pode ser uma perseguição, ou uma pessoa virá contra você do nada assim, sem ninguém nem lhe perseguir. Vocês do nada já se vê numa situação, envolvido numa situação que você diz, oxe, por que está acontecendo comigo? Aí o problema vai estar exatamente lá nessa desobediência. Começou a se afastar dos caminhos do Senhor, começou a viver uma vida mundana, começou a esquecer das coisas de Deus, começou a deixar de buscar ao Senhor. Isso é uma violação, pois o crente, o chamado de Deus, ele tem por necessidade
buscar a Deus. O profeta Isaías disse assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Porque quando vem o juízo de Deus, que ninguém vai escapar dele, aí a turma vai começar: meu Deus, o que foi? Você desobedeceu. O povo estava ali diante de Moisés, tinha sido liberto lá do Egito, escravizado no Egito estava. Deus libertou o povo do Egito. Esse povo está caminhando para a Canaã, a cidade, a terra prometida deles. E durante aquele período que nós já sabemos, de 40 anos no deserto, Deus tratou com aquele povo. Diz as Escrituras que por 40 anos aquela geração ficou ali e aquela geração não adentrou na terra prometida, porque foi uma geração rebelde, uma geração que não obedecia a palavra de Deus. É esta geração que está recebendo essa orientação aqui, dada por Moisés no Monte Sinai. Olha, se vocês continuarem assim, desobedecendo a Deus, virá uma doença grave, ou os inimigos vão tomar conta de vocês, vão tirar vocês do sossego. E se ainda assim, com isto você não ouvir, ele diz: eu tornarei a castigar-vos. E olha que expressão ele utiliza aí: 7 vezes mais. E por quê? Por causa dos vossos pecados. Os vossos pecados fazem Deus endurecer o castigo. 7 vezes mais. É uma expressão forte de dizer assim: olha, não é só uma vezinha não, viu? São 7 vezes. E vocês sabem que essa expressão dos 7 vezes nas Escrituras, ela tem uma conotação muito interessante. Lembram lá, na época de Jesus, né? Lá nos Evangelhos, os discípulos perguntou assim: Senhor, quantas vezes devemos perdoar o irmão? 7 vezes? Aí Jesus diz: não apenas 7, mas 70 vezes 7. Dizem os comentaristas que ele quis dizer: olha, sempre se deve perdoar. Não é aquela conta de fazer 7 vezes 70, que dá quanto? Muito bem, 400 não, estão bem em português, de matemática, né? Então vejam, não é só 490 vezes, ainda que seja um número expressivo, né? Já pensou você precisar perdoar uma pessoa 490 vezes? É um número expressivo, mas ele quer dizer: olha, quantas vezes forem necessárias. Então, quando o Senhor diz: olha, eu vou endurecer o castigo se vocês continuarem, vem uma doença, abate sobre a pessoa, aí a pessoa não se volta para Deus. Aí Deus vai aí dá a doença, cura a doença, a pessoa fica boa, mas não se volta para Deus. É isso que ele está dizendo. Vem uma perseguição, vem um inimigo, destrói a família, acaba com a pessoa, aí depois tudo passa aquela perseguição e eles acabam não se voltando para Deus. Aí o Senhor diz: então, olha, se ainda assim, depois de uma doença grave, depois de uma perseguição, vocês não me ouvirem, tornarei a castigar de novo. E agora vou castigar 7 vezes mais, por causa desse pecado de vocês. Quebrantarei a soberba da vossa força, vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como bronze. Isso significa dizer o seguinte: a dureza do coração do homem é sempre o motivo do porquê do juízo de Deus. Não é que Deus faz isso com prazer, Deus não é mau, Deus não olha para a sua criação com os olhos de maldade, não existe maldade em Deus. A essência de Deus é bondade, mas também a essência de Deus é justiça. E diante da injustiça causada pelo homem, a justiça divina clama. E por isso que Deus, o reto juiz, ele envia o castigo para o seu povo, para tratar com esse povo. Porque os ímpios já estão condenados. Os que não temem a Deus, na sua impiedade e incredulidade, já estão condenados. Mas o povo que diz crer em Deus e porventura está cometendo
um desatino de sair do caminho, dos caminhos do Senhor, esses são tratados por Deus, por meio da disciplina. E Deus está fazendo isso, quebrando a soberba, porque, de fato, quando os homens estão endurecidos no seu coração, no seu pecado, ficam soberbos. O que é o soberbo? É aquele que se acha. Ele acha que está tranquilo, está seguro de si mesmo. Ele acha que nem precisa de Deus, e nem precisa da igreja, não precisa de ninguém. É soberbo. E aí o Senhor diz: eu vou quebrarei a força da soberba que está no seu coração. E ele diz também que fará com que os céus sejam como ferro. Em que sentido? Os céus na ideia da chuva. Ou seja, se ficar como um ferro, vai cessar a chuva. E chover, naquele tempo, era um sinal de bênção. Por quê? Porque o povo de Israel era um povo que trabalhava na agricultura. Então, era um povo agropastoril, né? Eles trabalhavam com a agricultura e então a criação de gado, de animal. Então, o que acontecia? Quando o Senhor fechava as portas do céu, digamos assim, que a chuva não caía, era uma maldição, por conta de uma situação espiritual que estava acontecendo no meio do povo. E também ele diz que a vossa terra é como um bronze, ou seja, a terra ia ficar como um bronze. Vocês lembram da cor do bronze, né? Aquela terra vermelha, esturricada, seca, não ia produzir. Ou seja, ia ter um prejuízo na plantação, eles não iam ter o que colher. Olha as consequências. Iam passar necessidade, em razão dessa disciplina que o Senhor ia impor sobre eles. Diz mais: vocês vão gastar a vossa força e a vossa terra não dará sua messe, ou seja, vai trabalhar lá na terra para cultivar, mas não vai produzir. Não vai produzir, as árvores da terra não darão seu fruto, passarão necessidade. Então é uma situação assim, que por vezes acontece na vida de pessoas, que às vezes nós encontramos por aí na vida, dizendo assim, numa miséria, numa situação bem miserável, e a pessoa abre a boca para dizer assim: eu já fui crente, olha, eu já fui crente, eu já fui de igreja, eu já andei ali, acolá. E a gente olha assim: como um crente, uma pessoa que foi crente, está numa situação dessa? Aí você vai ver o histórico da pessoa. Possivelmente foi uma pessoa religiosa que adentrou em alguma igreja, mas não se submeteu à palavra de Deus. Provavelmente pode ter sido advertida por algum erro que cometeu, mas não se submeteu. A soberba entrou no seu coração e ela achou que não deveria ficar lá e foi, né, assumir o pendão da sua vida, achando que vai conseguir, e se dá mal. E aí cai na miséria. Lembra a história do filho pródigo? Foi assim. Um homem vivia numa casa próspera com seu pai, seu irmão. De repente, eu quero meu dinheiro, eu quero minha herança, eu vou-me embora. E o pai, certamente entristecido, deu. Imagina a cena, um filho rebelde, todo dia azucrinando o pai: eu quero meu dinheiro, eu quero minha parte na herança. E isso já era uma desonra, porque herdar o pai vivo ainda era uma desonra. E aí o pai cedeu, ele foi para o mundo. O que aconteceu? Ficou na miséria, gastou tudo, desperdiçou dinheiro, a soberba incrustada no coração daquele homem, perdeu tudo, foi criar porcos, foi comer as migalhas das comidas dos porcos. Mas o Senhor tratou daquele homem. Ele lá na miséria se lembrou da situação outrora vivida com seu pai, ergueu os olhos e disse: eu pequei contra o meu pai, mas eu vou a ele e vou dizer: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu fiz isso, eu pequei, e vou se submeter a ele. E ele se levantou, foi e disse exatamente assim, arrependido, quebrantado, foi. E aí vocês sabem como é a graça de Deus, né? O Senhor o pai abraçou aquele filho e se alegrou com ele, porque ele se arrependeu e ele voltou quebrantado. Aquela soberba foi quebrada.
O Senhor quebra a soberba. E aquele que é soberbo, aparentemente se acha que está tudo bem, que nada vai acontecer com ele vai cair, porque diz a palavra de Deus lá em Provérbios que a soberba, ela precede a ruína. Então, se a palavra de Deus diz que a soberba precede a ruína, é porque é assim mesmo. Quem quiser insistir em continuar soberbo, vai ser destruído, vai cair na ruína, porque a palavra de Deus é a verdade, e isso não muda, nunca mudou, nem nos tempos do Levítico, nem nos tempos dos Provérbios, nem nos tempos do Novo Testamento e nem nos tempos de hoje. Todo soberbo vai acabar em ruína. Mas o Senhor diz que quebra a soberba. Só Deus realmente pode quebrar a soberba do homem. E ele continua dizendo: olha, se vocês andardes contrariamente para comigo, no versículo 21, e não me quiserdes ouvir, eu trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, de novo, olha a expressão, 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. O Senhor vai tratando com o pecado, endurecendo a pena, a disciplina sobre o povo, porque ele diz: eu vou enviar para o meio de vocês feras do campo, as quais vos desfilharão e acabarão com o vosso gado. Vejam, quando nós estudamos sobre as bênçãos, o Senhor ia proteger, evitando que essas feras do campo atacassem o povo. Veja, lembrem, o povo está vivendo num local hostil, deserto, e indo para a terra prometida. E naquela região tinha muitos animais selvagens, que durante a noite atacavam, matavam o gado, podiam matar as pessoas também, por isso eles tinham que se cuidar. E se eles vivessem na obediência a Deus, o Senhor os protegia. Mas, se eles resolvessem ir pelo caminho contrário, o caminho da desobediência, Deus está dizendo que Ele ia permitir, deixar eles serem atacados pelas feras do campo. Iam ser atacados, e não só eles, como também o gado deles iriam sofrer, eles seriam reduzidos a poucos, ou seja, ia morrer muita gente, ia ficar pouquíssimas pessoas ali. E ele diz: e os vossos caminhos se tornarão desertos. Vocês já perceberam como é horrível uma situação de deserto? Você olhar para um lado e para o outro e não ver ninguém. Que tristeza que é. Aquele lugar hostil, inóspito, sem vida. É horrível. E o Senhor diz: olha, vai ser assim. Se vocês continuarem desobedecendo, vou fazer com que as feras do campo possam atacar vocês. Muitos vão morrer e vão ficar paralisados e a ponto de ficarem como um deserto. Não vai ter aquela, por exemplo, eles tinham uma comercialização naquele tempo, né? Venda de animais, compra dos produtos e venda dos produtos. Mas numa situação dessa, iam definhar tudo. Ia morrer muita gente, não tinha quem comprasse, não tinha quem vender. Olha que situação péssima. Juízo da parte de Deus. E depois de tudo isso, o Senhor ainda diz: olhe, se ainda com isto, doença, vem depois a falta de colheita, né? Ia reter a água, ia reter a chuva para eles, a terra ia ficar infértil, os animais iam atacar, né? As pessoas iam tudo serem endurecidas nos seus corações, e o Senhor ia trabalhar para quebrar essa soberba. Mas ele diz ainda: mas se ainda assim, com isto, vocês não se corrigirem, para voltardes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Mais uma vez a mesma expressão: 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança. E então, quando vos ajuntardes das vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues à mão do inimigo. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão pão
o vosso pão num só forno, e vô-lo entregarão por peso. Comereis, porém não vos fartareis. Meus irmãos, é grave a consequência da desobediência. A desobediência ela pode trazer como consequência enfermidades graves, ela pode trazer a falta de bênção na vida, pode trazer uma vida infrutífera, uma vida miserável, tudo isso como consequência da desobediência. E é bom nós estarmos ouvindo a respeito disso, como já ouvimos a respeito da bênção, para exatamente você colocar na balança da consciência que todos temos e dizer o que é que vale a pena diante do quadro que estamos vendo. Será que as pessoas vão insistir ainda na desobediência? Ou vão estar quebrantados em seus corações e dizer: rapaz, eu vou voltar a obedecer a Deus, porque isso é bênção para a minha vida. E fazê-lo de maneira feliz, alegre, e não como uma barganha de dizer assim: se o Senhor me der algo, aí sim eu vou obedecer a Ele. Não, não se pode fazer isto. O simples fato de você se quebrantar e se colocar humildemente debaixo da poderosa mão de Deus, humildemente submisso à vontade de Deus, isso por si só já traz uma bênção para a sua vida. Mas se você se mantiver como esses que estavam ali recebendo essa advertência de Moisés, endurecidos, soberbos, vão sofrer gravemente as consequências disto, como nós estamos vendo aqui de maneira descrita, de maneira pormenorizada. Moisés fala de maneira bem detalhada, e é importante isso, pode até ser um pouco, digamos assim, cansativo, né? Ele até repete várias vezes as expressões, mas isso tem um objetivo, um propósito. É exatamente penetrar na mente daqueles que ouvem, para que eles não fiquem vivendo uma vida morta, desatenta, achando que, ou cantando a canção como canta o pagodeiro, né? Deixa a vida levar aí, leva eu. Não, o crente não vai viver assim. O crente vai estar atento, sintonizado, atento. Olha, como é que estou levando, fazendo uma reflexão, analisando a sua alma, como é que eu estou vivendo a minha vida? Está agradando a Deus a forma como eu estou vivendo? Eu estou andando nos mandamentos do Senhor? Eu estou deixando, ou estou eu deixando o apego, deixando que as coisas deste mundo me leve a distante de Deus? Lembram do jovem rico? Era um jovem temente. Chegou para Jesus e disse: mestre, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus, conhecendo o coração daquele jovem, disse: você tem guardado os mandamentos? Sim, Senhor, tenho guardado os mandamentos, todos os mandamentos eu guardo. Era um jovem temente, um jovem que andava na igreja. E Jesus disse assim: então está ótimo, maravilha, então faça só o seguinte, meu jovem, vai lá, venda tudo que você tem e me siga. Aí diz a palavra de Deus, aquele homem era dono de muitas propriedades, ele aí se entristeceu e saiu e foi embora. Não é que Jesus era contra que as pessoas tivessem suas coisas, não, que você possa ter sua propriedade, sua casa, nada disso, seu carro, nada disso. A questão é que o coração daquele homem estava apegado à sua riqueza. Ele achava que podia comprar a salvação. Eu tenho tanto dinheiro, quanto é que custa aí? Quanto precisa, Jesus? Para eu poder ser... Jesus precisa largar a idolatria do seu coração, a avareza, porque a avareza é a idolatria, o apego ao dinheiro, porque diz a palavra de Deus que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro não, viu? Tem pessoas que distorcem o texto e dizem que é o dinheiro que é a raiz do mal. Não, o amor ao dinheiro é a raiz dos males, é o apego, é aquela coisa de viver em prol disso. O nosso viver tem que ser em prol da glória de Deus, do servir a Deus, do amar a Deus.
E até mesmo o dinheiro que possamos ter é para a glória de Deus, é para o serviço, é para a gente ajudar na obra, é para a gente usufruir também, nos manter. Tudo que Deus dá vem do Senhor, conforme nós lemos lá, Salmo 24 foi lido aqui, foi dito: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e que neles habitam, tudo pertence a Deus. E quando Ele lhes dá o que você tem hoje, não é para você se ensoberbecer, não é para você se achar, não é para você subir no pedestal e ficar assim, olhando de cima para baixo para as pessoas, achando as outras pessoas inferiores a você. Não. Isso aí é a pior derrota que pode acontecer com alguém, quando a pessoa começa a se achar superior aos outros. Jesus veio e ensinou o contrário. Ele disse: não, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Para Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele ama indistintamente todo tipo de pessoa. Mas esses que são alvos do amor de Deus, que são seus filhos amados pelo Senhor, e que, portanto, Ele está aqui falando a esses filhos no Velho Testamento, e a nós hoje, aqui em pleno século XXI, que nós devemos ter o cuidado de como estamos levando a nossa vida, de como estamos observando a palavra dEle e obedecendo ela, porque senão Ele está dizendo para nós que se nós deixarmos de lado as Escrituras, se nós dissermos que não tem importância para mim a palavra de Deus, que ela é do passado, não é mais para hoje, ou então usando esses argumentos tolos que os homens gostam de usar, dizendo assim: mas a Bíblia foi escrita por homens. Esses argumentos aí que os homens gostam de usar, os incrédulos, pensando que vai sobressair e que ele está ileso, porque eles acham, não dão valor às Escrituras. As Escrituras, elas não precisam da anuência dos homens para ser o que ela é a palavra de Deus. E por ela mesma, a autoridade que ela tem é que faz toda a diferença. Então, quando você abre as Escrituras, como nós estamos fazendo aqui nesta noite, lemos as Escrituras e meditamos nela, é para que isso traga um efeito importante na nossa vida, uma transformação de vida, para que nós amanhã, segunda-feira, no resto da semana, quando formos trabalhar, quando formos estudar, quando estivermos cuidando das coisas lá de casa, nós pensemos que estamos na presença do Senhor e que moldemos o nosso viver à vontade dEle, para o nosso próprio bem, irmãos. Porque depois que Ele faz todas essas advertências, mostrando as consequências de uma vida de desobediência, o Senhor vai terminar o capítulo mostrando uma esperança, mostrando que tem jeito para aqueles que porventura insistiram por um tempo na desobediência. A partir do versículo 40, ele vai dizer o seguinte: mas, o mas, como vocês sabem, é uma conjunção chamada adversativa. Ela a partir de agora vai dizer: olha, tudo que vocês fizeram anterior, agora é o contrário. Mas, se vocês confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e o fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. O que significa isso? O Senhor está conclamando o povo ao arrependimento. Se vocês se arrependerem e, consequentemente, confessarem o seu pecado, o Senhor perdoará. O Senhor vai, esse lembrar do Senhor, quando o Senhor se lembra, é o uso da misericórdia dEle, que se renova a cada manhã. O Senhor está propício a perdoar, o Senhor está propício a usar da misericórdia,
O Senhor está propício a derramar do seu grande amor que Ele tem para com o seu povo, desde que o seu povo se arrependa, o seu povo confesse o seu pecado, não esconda o seu pecado, até mesmo porque ninguém esconde pecado de Deus. Há uma tentativa, o ser humano, na sua limitação, acha que pode esconder algo de Deus. Ninguém esconde, Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Mas o ser humano, quando está agindo puramente na sua humanidade pecaminosa e soberba, ele acha que está sob o domínio da situação e ninguém está vendo, ninguém sabe, e ele está ali no controle. Deus está vendo tudo. E Deus sabe que aquele coração precisa ser quebrantado. E só um coração quebrantado e contrito é que o Senhor não despreza. Porque um coração duro, um coração que não se arrepende, esse coração continuará valendo para ele a disciplina do Senhor. Só continuará valendo para ele o castigo de Deus. Desse não vai escapar. O juízo de Deus é certo, irmãos. Ninguém pode dizer assim: ah, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou de igreja nenhuma, eu não sou crente, então isso não é para mim. Isso é sim, até mesmo porque quem não está nesse contexto de igreja, de povo de Deus, a situação ainda é pior, porque já está julgado por não crer e viver a vida dissoluta aí neste mundo. E o Senhor usa de misericórdia para com o seu povo, e vai ao povo e diz: olha, confessem. Novo Testamento, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus é capaz, Deus é capaz de fazer isso e faz mesmo. Fez comigo, fez com vocês e continuará fazendo, desde que confessemos. Não guarde pecado, não fique com o coração ali segurando o pecado, não. Isso só vai trazer prejuízo, mal para a sua vida. Confesse, deixe a infidelidade que cometeu e se volte para o Senhor, porque Ele vai se lembrar da aliança que fez com o seu povo. A nossa ligação com Deus é a aliança que Ele fez conosco. Essa aliança que Ele ratificou, sabem quem? Em Jesus. Jesus é exatamente o elo é o mediador, né? O elo entre nós e Deus. Por causa de Cristo, hoje temos acesso a Deus. Por Cristo ter morrido lá na cruz do Calvário, temos acesso a Deus. O próprio Cristo deixou isso escrito em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém. O povo de Israel, a igreja do Senhor Jesus hoje, só vai a Deus por meio de Cristo. E essa aliança estabelecida pelo Senhor, ela é uma aliança eterna, como nós cantamos hoje. A eterna aliança, feita na eternidade pela Trindade Santíssima, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Deus estabeleceu na eternidade salvar o seu povo. E Ele veio, Jesus chegou a este mundo. E vamos ter essa oportunidade de estudar essa humanidade de Jesus, mas também a sua divindade. Durante esse tempo, Ele veio e cumpriu uma missão que está descrita exatamente no seu nascimento. No Natal de Jesus, está descrito: Ele veio, Ele nasceu para salvar o seu povo dos pecados deles. Jesus fez isso, está fazendo isso. O povo de Israel, eles só eram recebidos e aceitos por Deus quando confessado o pecado, arrependidos dos seus pecados e continuassem firmes na promessa feita através da aliança. E esta aliança e promessa
apontava para o Messias, que viria para salvar a eles. Então, por essa fé no Messias, eles eram salvos. Mas vejam que os princípios continuam os mesmos. Se tinham a fé em Jesus, precisavam arrepender-se dos pecados e confessá-los para receber a bênção do Senhor e da sua salvação. E assim, então, ele vai concluir dizendo: olha, a terra da desolação, da sua assolação, deixada por eles, vai folgar nos seus sábados. Tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos meus inimigos, não os rejeitarei, é o Senhor dizendo, nem me aborrecerei deles para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Está vendo? A garantia está na aliança que Deus fez com o seu povo. Porque se dependesse do povo, eles anulariam a aliança. Se dependesse do povo, como nós já vemos o registro histórico, facilmente o povo caía em idolatria, facilmente o povo se ensoberbecia, facilmente o povo se voltava contra Deus e os seus juízos. Mas o Senhor Deus mantém a sua aliança. Por isso que é Deus quem provoca esse arrependimento no coração do homem. É Deus e somente Deus quem pode trazer a vida em uma alma que está morta. Estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. E é por isso que aqui estamos, como igreja do Senhor Jesus, povo de Deus. Para quê? Para o louvor da sua glória. Agora estamos reunidos para adorar a Deus, para servir a Deus. E nessa condição, irmãos, sermos advertidos pela palavra de Deus, como fomos nessa noite, se porventura estávamos andando por um caminho tortuoso, que não é o caminho que Deus requer de nós, arrependamos-nos e voltemos para o caminho certo. É o caminho da obediência, é o caminho de servir a Deus, é o caminho de se alegrar na presença do Senhor, é o caminho da bênção, o caminho da obediência aos mandamentos dEle. Esse é o caminho da bênção, a verdadeira bênção. Se queres ser próspero na vida, seja obediente. Se queres ter saúde, seja obediente. Se queres viver uma vida digna da vocação a que foram chamados, sejam obedientes à palavra de Deus. Não se rebele contra o Senhor, nem contra a sua palavra, para o seu próprio bem. Não vamos nos portar como o ímpio se porta, não vamos nos comportar como as pessoas que não têm a fé em Deus. Não, se volte para as Escrituras. Ela é que molda o nosso coração, a nossa alma. Está aqui descrito de maneira muito fácil, objetiva, o que você e eu temos que fazer. Obedecer e ser abençoado, ou desobedecer e sofrer a penalidade e as consequências de uma desobediência. Então, que vocês reflitam sobre isto. Nesta noite e durante esses dias da sua vida, reflitam. Como é que vocês estão andando? Como eu estou andando? Se é como Deus quer que vivamos, seremos certamente felizes, abençoados, bem-aventurados, conforme diz a Escritura, nessas expressões maravilhosas. Do contrário, vamos sofrer o dano, se não permanecermos firmes no Senhor, se rejeitarmos a palavra dEle, se acharmos que acharmos que podemos por nós mesmos agir e fazer da nossa maneira, do nosso jeito, da nossa cabeça, isso não é bom. É bom quando temos um coração humilde, temos um coração quebrantado, temos um coração fiel, temos uma vida que de fato agrade ao Senhor. Por isso que ele diz lá em 2 Crônicas 7,14, para a gente terminar: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar,
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus nos abençoe. Ó Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, Deus que nos ama como povo teu e que nos tem chamado, ó Deus, a uma vida de obediência. Ó Deus, tem misericórdia de nós e ajuda-nos sim, ó Deus, durante nossa trajetória de vida aqui neste mundo, a viver como o Senhor quer que vivamos. Quebranta assim, ó Deus, o nosso coração. Se porventura, ó Deus, tem alguém que estava com o coração endurecido, enganado pelo pecado, que o Senhor quebrante e que se volte para Ti, ó Deus, para servir com alegria, para estar humildemente na Tua presença e assim, ó Deus, poder usufruir da bênção, da comunhão com o Senhor e da comunhão com o Teu povo. É o que pedimos assim, agradecidos, no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém. Receber a bênção, irmãos. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai,